Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A palavra que hoje Deus tem para nós é uma revelação muito forte e está no livro de João, no capítulo 8, a partir do versículo 21, que diz assim: De outra feita, lhes falou dizendo: Vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as boas obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe eles. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Versículo 42. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos.
Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Versículo 54. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, o que temos que prestar muita atenção a essa palavra é justamente o fato de que, se não aceitarmos a verdade, se não aceitarmos a Cristo, por mais que tenhamos boas ações, por mais que façamos o bem ao próximo, somos escravos. Escravos do pecado, escravos do erro, escravos do medo. Somos escravos. Quando aceitamos a Cristo, somos livres e não vemos a morte eterna. Porque reparem que em diversos versículos aqui, o Senhor Jesus, ele diz: eu sou. E se você olhar na palavra de Deus, lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14, diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Isso quer dizer que Deus não precisa de 3 coisas que nós precisamos. Ele não precisa do tempo, ele não precisa do espaço e ele não precisa da matéria. Tudo nesse mundo
que existe depende dessas três coisas: tempo, espaço, matéria. Nós, seres humanos, os animais, as plantas, seja o que for, vai passar. Governo passa, leis passam, situações passam, dificuldades passam, tudo passa, porque são coisas que existem. Deus não precisa existir, Deus não existe, Ele é. Por isso, todas as vezes que Deus se referiu a Ele mesmo, e o Senhor Jesus aqui se referia, diz eu sou, porque Ele não existe. Ele não precisa estar condicionado a uma situação para existir. E por isso, talvez, que muitas pessoas sofrem, muitas pessoas padecem, elas não conseguem entender a grandeza de Deus, porque têm condicionado Deus ao tempo, ao espaço e à matéria. Meu irmão e minha irmã, entenda que Deus é. Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Redentor, Ele é o que cura, o que resgata, o que liberta, o que prospera. Ele é. Você não precisa condicionar Ele a nada. Ah, mas a minha situação é diferente porque o médico disse, porque... Não. Ele não precisa de condições para trabalhar. Ele é Deus. Então, aceite o Senhor Jesus no seu coração, aceite o Senhor Jesus na sua vida. Assim como diz na palavra aqui em João, falta conhecimento para poder chamar Deus de Pai. Então conheça a Cristo, leia a palavra, ore, fale com Ele. Deus tem batido muito nessa tecla nesses últimos dias. Temos visto tantas coisas que têm acontecido no mundo, temos orado muito pelas pessoas que precisam de Deus e Ele tem falado sobre isso, conhecimento. Vamos conhecer a Cristo, vamos conhecer a Deus, vamos ter intimidade com Deus. Pois assim você vai retirar da sua mente, do seu coração, essas amarras que te prendem a pensar que Deus existe. Por que não? Deus não existe. Deus é. Ele é o que você precisa. E não importa o que seja, independente da dificuldade, independente da situação, Ele é. E Ele está aqui para você. Essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E a todos vocês, eu peço por favor, que nos ajudem a levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas possíveis. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem através das suas redes sociais, do seu WhatsApp, Facebook, Instagram. E se possível, ao acessar o vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal para sempre receber a mensagem assim que postarmos. Muito obrigado!